Muito boa noite. Estamos aqui reunidos para mais uma noite, dando continuidade ao estudo do capítulo sobre os espíritos felizes da obra O Céu e Inferno, em sua segunda parte. Muito feliz sempre em estar com vocês nesses momentos onde as discussões nos engrandecem, as mensagens também nos elevam a alma. E as preces, principalmente, né, nos traz aquele repouso, aquela serenidade do espírito no momento. Então, para hoje, mais esse encontro, gostaria de convidar primeiro o Rafa para trazer a mensagem inicial. Pode ser, Rafa? E em Sim. seguida, a Ellen fará a nossa prece inicial. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam Boa bem-vindos. noite. Boa noite. A mensagem da noite de hoje é uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel. Ela chama-se Lugar Depois da Morte. Depois eu falo qual que é o livro e quando ela foi recebida. Ela fala o seguinte: muitas vezes perguntas na terra para onde seguirás quando a morte vem a surgir. Anseias de certo a ilha do repouso ou lar da união com aqueles que mais ama. Sonhas o acesso à felicidade, à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações, que são nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais e na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais. Contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre a pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. Já a serpente, presa para cooperar na fabricação do soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saber quem és, observa o que pensas, quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Então, mensagem ditada por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, na reunião pública de 29 de maio de 1961, mensagem chamada Lugar Depois da Morte, no livro Justiça Divina. Uhum. Então, vamos, depois dessa mensagem tão tocante, e nós possamos fechar os nossos olhos da matéria e respirar e silenciar os barulhos internos do nosso ser, para que nós possamos vibrar na sintonia da luz, na sintonia do amparo divino que nos envolve, aos nossos lares, nossos familiares, possamos estar com o coração aberto
para que as mensagens da noite, o aprendizado da noite possa ser proveitoso, possa trazer fortalecimento para o nosso espírito, fortalecimento para os nossos pés, um despertar de consciência cada vez mais refinado, que nós possamos sintonizar com os nossos mentores e fazer bom proveito desse banquete celestial que nos é oferecido e sentir essas emanações de amor que nesse instante caem como chuva, uma chuva fina, mas muito delicada que toca a nossa alma, nos lugares que mais necessitamos, no amparo que necessitamos, aquele aconchego de Pai que convida cada um de nós a vir nesse regaço, a se desprender de tudo aquilo que nos pesa, a caminhada, e que possamos apenas nos deleitar desse sublime aconchego, desse carinho tão puro, tão fraterno, tão amoroso que os nossos irmãos têm a nos ofertar. Obrigada, irmãos amados, por estarem conosco sempre, a todo instante, que nós possamos fazer o devido esforço para darmos o nosso melhor, despertarmos cada dia mais e compartilhar dessa doutrina que nos inspira, que nos fortalece, que nos edifica, para que possamos unir as mãos em agradecimento ao Pai por essa grande oportunidade que nos é dada, por esse avanço que nos é oferecido, para que nós venhamos, num futuro não tão distante, sermos e continuarmos a ser esses mensageiros de Jesus. Aonde estivermos, com quem estivermos, as nossas mãos possam estar unidas e cada dia mais essa mensagem seja vivenciada de forma mais pura, lembrando sempre do nosso Mestre, do nosso amado e amigo Jesus. Muito obrigada, Pai, por esses instantes. Nos abraça, nos toca com teu amor profundo e nos sereniza a alma das preocupações que não são necessárias. Que assim seja. Que assim seja. Bom, amigos, vamos nós a mais um estudo. Não é bem um estudo, eu diria mais um momento em que compartilhamos aquilo que já conseguimos amealhar de uma forma muito descontraída, muito à vontade, crescendo juntos, né? Sempre tão gostoso estar com vocês. E hoje, dando continuidade, né? Mais uma vez, nosso, nossa boa surpresa, né? A Gisele, que embora tivesse manifestado alguma timidez, alguma relutância em falar, em assumir algumas coisas, mas nos surpreendeu, né? Então, hoje a Gisele dará continuidade. Quais são os casos, Gisele? É É o o senhor Messias Gilbar? Tobar, é, Isso. e depois o senhor Van Dust. Tá. Na sequência teria o Samuel Felipe, mas aí a gente combinou que eu faço os dois e depois a Ellen assume para falar e depois a Silvia, né? Isso. Então Vamos vamos. lá, então. Ué, eu não vou começar, eu tinha entendido que eu ia começar e depois ter a da sequência, não é? Pode ser também, não tem problema. Se você já se sentir, pode Que ser que aí grupo eu faço a diferente. sequência. Eu faço a Meu Deus. sequência, né? Eu faço a sequência e aí já termino com a prece final, né? Pode ser, Pode Gente, ser com assim? licença, só um pode. minutinho. Hum, Eu preciso manifestar como eu estou orgulhosa no sentido positivo. Não basta no grupo as pessoas se propondo a fazer peça inicial, trazer a mensagem. Agora vemos uma discussão de se eu posso começar, quem pode começar. É bom, né? Tá fluindo bem, né? Isso é bom. amado. Continuemos assim. Uhum. Amém. Então Então tá, vai, então, amiga. tá. Então vamos lá. É o caso do Samuel Felipe, acho que esse é o nome dele. É isso Quando, mesmo. quando eu vi esse caso, ele me lembrou muito
a passagem do Evangelho do capítulo 17, dos itens 3 e 4, que o item 3 é o homem de bem e o item 4 é os bons espíritas. Então, ele casa direitinho com essa passagem do Evangelho, com essas duas passagens. E ele começa justamente dizendo que ele era um homem de bem, na verdadeira acepção da palavra, né? Que ele se importava com o próximo dele, ele prestava qualquer auxílio, ele tinha um devotamento sem limites, ou seja, aquela pessoa que te olha, que se você estiver precisando de auxílio, ele está ali, ele era esse homem. E ele tinha uma compreensão que eu achei fantástica, que a gente ainda não consegue fazer de todo, que é mesmo quando as pessoas estão te machucando, ainda assim você compreender que na verdade elas estão fazendo um bem, é o bem às avessas, né? Então ele fala aqui que ele jamais se ressentiu daqueles que haviam feito mal, porque ele tinha essa compreensão de que é o momento da pessoa. Na verdade, aquele que te fere, ele está doente, né? Então ele tinha isso consigo. E quando ele tinha que lidar com os ingratos, ele dizia: não é a mim, mas a eles que se deve lastimar. Então, imagina que a gente já tem essa compreensão, né? A gente tenta. Eu estou na minha reforma interior para tentar ter esse olhar. Eu já consigo metade do caminho, mas eu ainda não faço de todo, porque eu fico naquele embate, né? Do instinto com a razão. Com a razão que já tem um entendimento da doutrina. Então a gente fica oscilando. Se tem dias que a gente está mais em sintonia com a espiritualidade, a gente até deixa por menos, tá? É o outro, é do outro, ele está no momento dele, não é a minha pessoa. Mas se tem dias que a gente não está tão bem, às vezes se a gente não vigiar mais um pouquinho, a gente vai deixar o instinto querer falar mais alto. E aí é esse embate, é por isso que casa com o Bons Espíritas, porque lá na mensagem dos Bons Espíritas, ele fala, né, que o verdadeiro espírita é aquele que faz o esforço para domar as suas más tendências. Então, por isso que eu achei que ele se encaixava perfeitamente, né? Aí ele vai continuar falando aqui no relato dele que. Deixa eu me achar aqui. Assim, que ele partiu quando ele tinha 50 anos e que ele viu na doutrina, ela possibilitou a ele uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação perante os males da existência terrestre. Aí o espírito vai começar a falar com ele, né? Vou ler um pouquinho. Tem o Senhor uma lembrança clara dos seus últimos instantes na Terra? Ele fala aqui perfeitamente. Tal lembrança voltou-me pouco a pouco, na ocasião de minhas ideias estavam ainda muito confusas. Para a nossa instrução e pelo seu interesse que nos inspirava a sua vida exemplar, poderia descrever-nos como se deu, em seu caso, a passagem da vida corporal para a vida espiritual, assim como sua situação no mundo dos espíritos? Ele fala que ela foi uma passagem tranquila e que ele tinha os pensamentos ainda voltados para a Terra, mas ele falava que ele se sentia ainda muito melhor e que ele apreciava a bondade do Criador. Ele ia até dar um recado para a gente, que eu até marquei aqui, que ele fala que saber de quantas tribulações minha vida foi semeada, jamais faltou-me coragem na adversidade. Graças a Deus. Rejubilo-me hoje com isso. Quantas coisas eu teria perdido se eu tivesse cedido ao desânimo? E essa mensagem ela veio tão assim a calhar para mim nesse momento da minha vida, sabe? Que eu estou buscando a minha requalificação profissional e eu estou batendo de porta em porta, levando a minha proposta de dança circular, que é o novo rumo que eu estou buscando para minha profissão. Então, eu já recebi alguns nãos, mas aí é como ele fala aqui, né? Você não se deixar bater pelos desânimos. Eu até fui para terapia, eu faço terapia toda semana com a minha psicóloga, né? E eu dizendo para ela, mas a gente levou a roda juntas na academia dela e foi muito bom, com 15 moças que nunca tinham tido nenhuma experiência com dança circular. E eu saí dali tão revigorada, tão feliz, dizendo para mim, é isso que eu quero para o meu caminho. Só que nessa busca vai
Vai existir momentos que você vai ter esses altos e baixos. Aqui dá certo, ali você bate na porta, não vai. Aí, mas você tem que, como eu disse para ela, o interessante e o significativo é você não desistir, você continuar no seu caminho de perseverança, de é isso que você quer, então siga mais adiante. Até porque eu falei para minha psicóloga que os grandes cientistas, qual é o diferencial deles para a gente? É que eles tentaram não só uma, duas, três, quatro vezes, mas eles tentaram, se eu não me engano, foi quem descobriu a energia. Ele tentou mais ou menos umas 10 vezes. Então, se for ficar só no comum, você vai tentar uma, duas, três vezes, e se você for levando os nãos, você vai dizer para você: ah, não é esse caminho, não. Não está abrindo essa porta, então esse caminho não é para mim. Mas se você perseverar mais um pouco, você vai chegar onde você quer. Até porque, como eu disse para ela, quando eu estava dançando com as 15 mulheres que estavam na roda, eu senti uma verdadeira sensação de isso eu nasci para isso, para fazer isso. Então a gente, é como ele está colocando aqui, e ele vai dizer, né, que graças a Deus que ele não cedeu ao desânimo quando as provas se apresentaram na vida dele. Ele se alegra justamente porque ele conseguiu vencer esse homem, né? Esse homem velho, às vezes que a gente mesmo se boicota, de ser o que é o contrário, né? Então, ele diz para a gente, né, que a gente não fraqueje, que a gente, por mais que existam dificuldades, e elas vão aparecer mesmo, porque elas estão ali para serem o nosso sustentáculo, o nosso fortalecimento para extrair da gente o melhor, a gente vai avançar e prosseguir. Então, eu achei assim perfeito, sabe? Que possas entender bem esta verdade, pois nela repousa a vossa felicidade futura, né? A gente não ceder ao desânimo. Não é, por certo, um preço alto a ser pago por essa felicidade, como alguns anos de sofrimento. Se soubesse como alguns anos representam pouca coisa diante do infinito, então aí, ou seja, vem o papel da doutrina espírita, para a gente ter essa visão não só presa ao agora, para que a gente olhe mais adiante. Se a gente tiver isso em mente, não só no mental, mas do mental para o coração, para o espiritual, a gente consegue ter essa força, essa fé que move montanhas, essa fé que faz a gente ir mais além, essa fé que faz a gente acreditar no possível, aliás, no que aparentemente é impossível, a gente consegue avançar quando a gente tem essa, esse chamado da doutrina ressoando dentro da gente. Se minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não falareis de modo igual sobre aquelas que a precederam. Foi somente através do esforço, aí ele reforça, né? O esforço do autoaprimoramento que me transformei no que sou agora. E é outra coisa que a doutrina fala, né? Os espíritos falam, da vontade firme, do esforço, de perseverar, para que a gente consiga atingir as nossas metas e vencer a nós mesmos, né? Para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores, era preciso ainda sofrer as últimas provas que aceitei voluntariamente, aurindo na firmeza de minhas resoluções a força para suportá-las sem me queixar. Hoje bendigo essas provações, pois por meio delas rompi com o passado, que aos meus olhos hoje não passa de uma recordação, podendo agora contemplar com legítima satisfação o caminho que percorri. E aí ele vai, deixa eu ver outro ponto aqui que eu achei interessante, sim, que ele fala que ele agradece, né, as pessoas que, que se tornaram como ferramentas para as provações que ele passou, porque na verdade, ele fala que ao querer fazer-me o mal, não suspeitaste que me fareis tanto bem. Fornecestes a oportunidade de perdoar e de pagar o mal com o bem. Colocou-vos Deus em meu caminho para testar minha paciência, exercitando-me na prática da mais difícil das caridades, a de amar os inimigos. E aí outra lição que ele está dando para a gente, né? Que as pessoas, elas são instrumentos, você pode ser tanto o bem quanto pro mal, né? E que elas foram, na verdade, elas estavam ajudando, né? Como eu disse ainda agora, mas
ainda que elas tivessem prejudicado ele momentaneamente. Não vos impacieteis com tais digressões, chegarei ao ponto de vossa indagação. Ainda que sofrendo cruelmente durante minha última enfermidade, eu passei pela agonia. A morte veio para mim, ele vai dizer que foi como um sono, sem luta, sem abalos. A separação aconteceu sem esforço ou dor, e sem que eu me apercebesse disso. Ele fala que ele não sabe quanto tempo durou esse último sono, no entanto, ele sabe que foi curto. O Helene, despertar dá foi. licença um pouquinho. A Mariana está com a mão levantada já faz um tempinho. Ai, foi, tá, pode falar. Desculpa. Ah, não, tá tranquilo. Pode falar. Que fala. Na verdade, é o Caio aqui. É que a Ellen falou sobre essa questão de não desistir, perseverança, ela citou os cientistas, né? Aí eu já li em algum lugar que o Thomas Edison, responsável pela criação das lâmpadas, né, da energia elétrica, ele tentou mais de 1000 vezes. E eu acho que é muito isso, você manter a perseverança e constância também, né? Um dia após o outro, de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, constância, constância, de pouquinho em pouquinho a gente vai. Era isso que eu queria contribuir. Sim, e também me fez pensar agora na tua fala que a gente também pode ter alguém do nosso lado e a gente ser instrumento de luz e dizer: ô meu amigo, calma, persevere, respira, vai aparecer o caminho. Você ser um incentivador para essa pessoa também. Porque a gente é luz ou trevas, né? É conforme o que a gente está em sintonia. Então, que a gente seja essa porta também de incentivo, de dizer para alguém que está do nosso lado, que está tentando alguma coisa, que, ó, calma, vai ficar tudo bem, vai dar certo. Você ser aquele ponto de apoio. E cada um de nós que está aqui com essa consciência da doutrina espírita, mais é pedido da gente que a gente seja essa luz no caminho de muitas pessoas, né? Eu vejo a diarista que vem para minha casa, que ela é uma senhora que ela deve ter uns 55 anos, eu deduzo. Uma mulher humilde, mas super esforçada, super do bem, sabe? Do primeiro, eu tô com ela acho que umas 4 semanas. Mas ela gostou de mim, do meu jeito, e eu gostei super dela, sabe? De cara. E ela é tão esforçada. Então, assim, eu digo para ela, né? Aliás, não só para ela, mas para as outras que vinham aqui em casa também, eu sempre falei da gente ser um incentivador para as pessoas, dizer que elas podem sonhar, que não é uma coisa distante, que é possível, que elas busquem, que elas vão atrás, que se você precisar ajudar com alguma coisa e tiver no seu alcance ajudar, faça. Quando eu trabalhava com evangelização infantil, eu falava assim para as minhas amigas, se você conhecer uma criança que ela não tem recursos para chegar na área da educação, para chegar na sala com material, seja você aquele que compra o que está necessitando, se é o uniforme, se é o livro. Então, às vezes, para a gente é muito pouco, mas para aquela criança é muito. E você ser a ponte de luz, e você ser o apoio. Então, a gente já tem essa consciência, por isso que diz, né, a doutrina, para a quem foi dado, mais será cobrado. Porque se a gente já tem esse entendimento, já tem essa consciência mais desperta, então a gente não pode ficar de braço cruzado, não pode ver alguém do nosso lado, tá vendo uma situação e a gente ser indiferente, porque agora a gente tem propriedade, né? E a gente vai ser cobrado por essa propriedade. Então que a gente não faça vista grossa, não é comigo, é com não sei quem, eu não quero saber. Não, você está vendo, está na sua porta, é o seu vizinho, é o seu irmão, é o seu amigo. Não se omita, né? Seja a luz mesmo, como Samuel foi, é um homem de bem. E eu acredito que cada um de nós que está aqui já é esse homem de bem, porque a gente já trabalha com essa dualidade da gente, que tem horas que a gente consegue se encaixar e fazer as coisas, digamos, no caminho do mestre. Mas tem horas que a gente vacila, que a gente machuca, mesmo quando a gente não teve intenção, não sei se é nesse texto ou no outro que ele fala, aliás, foi um outro texto que eu recebi, não é nesse não, que às vezes a gente machuca alguém e a gente nem se apercebe, que para você aquilo foi tão assim, ai, mas eu falei, não tive essa intenção. Mas como foi que o outro recebeu? Como foi que o outro estava naquele dia quando você disse aquela frase para ele? De que forma aquilo foi recebido? Então, a gente às vezes precisa tocar a alma humana, mas tocar com muito cuidado. Ainda mais hoje em dia, né? Que estamos todos meio que à flor da pele. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade
esse olhar de parar e de observar. Opa, eu acho que eu fui demais. Por isso que ontem, eu não queria tocar no assunto, mas mais bem à tona. Ontem, quando o Rafa postou aquela figurinha lá, eu olhei a figurinha, não me agradou. Aí eu ia apagar só para mim, mas o meu dedo foi e apagou para todos. Aí eu disse, não acredito que eu fiz isso. Aí eu disse, bom, mas antes de dizer que não que vai ficar assim desse jeito, acho melhor dizer, pedir desculpa e dizer que foi sem querer, e foi sem querer mesmo, viu, Rafa? E aí depois eu fiquei pensando, eu digo, poxa, mas aí o amigo ficou nas conversas do grupo e eu disse, se fosse comigo, as pessoas falando, será que eu ia gostar? Mas eu realmente, Rafa, de coração, eu não fiz por maldade. Eu apenas ia pagar só para mim e eu toquei lá e foi, apagou tudo. E aí depois ficou aquela coisa, né? A Graça disse que ela não ia falar, e depois eu disse, "Ixi, meu Deus, aí quer dizer, aí são situações assim que você não faz de forma intencional, mas como é que isso reverbera no outro, né? Aí você fica assim, sabe? Então a gente tem que ter todo um cuidado para pisar nos corações, sabe? Porque às vezes é muito sutil e o que parece para ti tão sem tanto, sem tanta importância para o outro pode ser muito sério. É isso. Aí sim, aí continuando, deixa eu ver onde que eu tô. Não sei nem se o Rafa quer falar, eu vi que ele postou algumas coisinhas, mas foi rápido. Tá, meu amigo, mas você mora muito bem aqui no meu coração, saiba disso, viu? Preocupa não, Ellen, é o jeito Rafa de ser. A gente acha engraçado justamente por isso. Né, não, é porque tem umas pessoas. Ah, claro, eu gosto de todos do grupo, mas eu confesso que tem uns corações assim que a gente gosta de graça, de grátis, não sei nem explicar. Mas explicar é pela doutrina, né? Porque a gente não se conhece só da agora. Uma vez eu ia comentar com vocês que eu tive um sonho antes de entrar nesse grupo, que eu estava andando numa cidade e passava um grupo Man Baby, tipo assim, de teatro, e eles chamavam, e eu ia com esse grupo. E eu lembro que esse sonho foi muito próximo de eu entrar no grupo. Aí depois eu fiquei me questionando. Eu digo, vai ver que na outra vida a gente era Man Baby, e a gente foi só se encontrando nas cidades, e aí um chamava o outro e a gente ingressava no grupo. Eu fiz essa conexão, sabe? Eu não sei se tem a ver, mas eu lembro que foi muito próxima de eu entrar nesse grupo quando eu tive esse sonho, e esse sonho eu não esqueci. Aí, de repente, a gente já está nessa caminhada desde lá, né? De repente. Quem sabe não foi um prenúncio também, alguma mensagem nas entrelinhas, que vamos É, combinar que realmente tem todo tipo de artista no nosso grupo, com o maior respeito, mas tem, aham, justamente. vocês entenderam, Verdade. Cada um com seu jeitinho. cada um com sua arte de viver. Isso. Sim, aí ele continua dizendo que ele viu a esposa, os amigos, ao redor da cama dele chorando. E ele teve uma grande vontade de dizer para eles: Ei, eu continuo vivo, né? Eu estou aqui do lado de vocês. Mas isso não foi possível. Ele teve esse ímpeto, essa vontade. Tal estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais eu alternadamente recobrava e perdia a consciência de meu eu. Pouco a pouco, as minhas ideias adquiriram mais clareza. A luz que eu apenas entrevia através de um nevoeiro fez-se mais brilhante. Comecei então a reconhecer-me e compreendi que não pertencia mais ao mundo terreno. Se não houvesse conhecido o Espiritismo, a ilusão, sem dúvida, teria se prolongado por muito tempo. Então, ele fala que a bênção, né, da gente ter já essa consciência da doutrina, de que de que a gente não é só matéria, que a gente é matéria e espírito. E que quando a gente fizer essa passagem, a gente ser tipo ele, né? Vai ver os nossos amados, os nossos amigos, e vai ter uma vontade de dizer para ele: Ei, não precisa, pode chorar, mas não precisa chorar tanto, porque eu estou aqui do teu lado. Eu só mudei de vestimenta, né? Então, isso proporcionar que ele pudesse se desprender da matéria de forma mais rápida, porque ele fala, né, que se não fosse a doutrina, talvez ele ainda levasse muito tempo, que ele fala que ele oscila, né, entre, cadê que ele fala aqui?
É como se ele oscilasse entre a lucidez e a sonolência, isso mesmo, a lucidez e a sonolência. Então, ele consegue perceber, né, o benefício de ter a doutrina na vida. E ele fala aqui também que uma coisa que chamou a ele a atenção é que ele podia compreender sem articular palavra alguma. Nosso pensamento eram transmitidos apenas pelo olhar, como por uma penetração fluídica. Então você entendeu o outro só de olhar, né? E como ele fala, uma questão de energia. Um entra no campo do outro e essa troca de energia é como se fossem a propriedade das palavras. Eu não sei se alguém está levantando a mão. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Posso fazer um comentário em relação ao olhar. É, creio que muitos de vocês aqui, isso também acontece comigo, de ter alguns sonhos nos quais a gente não precisa articular uma única palavra e a gente consegue conversar com outras pessoas só pelo olhar, né? Existe aquela frase bem poética, muito bonita, que diz que os olhos são o espelho da alma, outros dizem que são as janelas da alma. Vai muito de encontro, né, a essa percepção. Realmente seria uma comunicação no nível mais profundo, mais de mente com mente, né? Isso, verdade. De mente com mente. Tu falaste agora, eu lembrei de uns sonhos que eu já tive mesmo. A maioria deles, realmente, a gente não fala palavras, a gente se comunica realmente pelo pensamento, né? De pensamento para pensamento. Exatamente. É isso Então, mesmo. esses exemplos são bons porque a gente coloca tudo isso na nossa vida, né? Nas nossas experiências, sejam elas oníricas ou em vigília. Aí ele fala que entre esse ir e vir, né, dessa dualidade aí, ele falava que ele chegou a tocar nele mesmo, e quando adquiria certeza de que tudo isso acabara, pareceu-me que um peso enorme fora retirado de mim. Pois verdade que eu estou finalmente livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida, dizia para mim mesma, dando graças a Deus. Sentia como pobre que herdasse repentinamente uma grande fortuna. Durante algum tempo, ele duvida da realidade e sente preocupações da privação. Aí ele faz um novo chamado para a gente. Ó, se compreendessem os homens a vida futura, que a força, que a coragem, que tal convicção não haveria de lhe proporcionar na adversidade. O que fariam enquanto estão sobre a terra para garantir a felicidade que Deus reserva aos filhos obedientes às suas leis? Eles veriam quão pouco representa os prazeres que cobiçam em comparação àqueles que menosprezam. Então ele fala que se a gente bem soubesse, né, a gente daria mais valor, mais importância, a gente faria um esforço maior para que realmente a gente colaborasse para o nosso amanhã de espírito eterno. E que a gente possa. Eu sei que a nossa vida material na Terra, né, ela é muito realmente, ela é convidativa para a gente sair do foco, porque inúmeros, como que a gente pode dizer? É muito atrativo externo para te tirar do teu espiritual. Hoje eu estava escutando uma música gospel, que eu gosto de música gospel, e tinha um padre que ele canta umas músicas maravilhosas. E ele falou assim, num podcast, né? Ele estava dizendo, se as pessoas bem soubessem, elas fariam da prece um hábito diário, porque elas não ficariam tão desconectadas e tão voltadas para os problemas. Porque justamente ele falando, o que nos fortalece, o que nos deixa no prumo é a gente se conectar com a nossa espiritualidade. É quando a gente faz essa ligação com o Pai, que reconhece a- como ele diz aqui, né, que no caso do Samuel, ele agradece imensamente a Deus a oportunidade, o fato dele estar fazendo essa passagem de forma tranquila, de forma serena, de ter essa compreensão
Então, quando a gente alicerça a nossa base de vida na espiritualidade, nessa comunhão com o Pai, a gente passa pelas vicissitudes da vida, que é o que o Samuel vai falar, de forma mais amena, porque a gente tem essa base, né? Então, e aí ele faz esse chamado para a gente. Se a gente compreender, se os homens compreendessem, né, a vida futura, a força, a coragem que a gente pode ter diante das adversidades, a questão de não se deixar abater, que ele falou lá na frente, a gente ficaria mais firme. Então, que a gente possa, né, utilizar da doutrina do melhor que ela tem para dar para a gente ter nossos pés alicerçados. E quando esses ventos fortes chegarem, a gente pode até cambalear um tiquinho, mas a gente volta para o nosso prumo, volta para o nosso eixo, porque a gente tem a convicção que a gente é amparado por um Pai que nos ama, que nos dá infinitas possibilidades, e que a gente não se prenda, né, naquilo que está nos faltando, mas sim que a gente agradeça por aquilo que a gente já conquistou e tenha em mente que determinadas questões elas levam apenas um tempo, o tempo do Pai, né? E, então, essa resignação, essa, essa indulgência com o nosso próximo, com a gente mesmo, a caridade com a gente, porque a gente também, às vezes eu me coloco no meu caso, né? A gente consegue ser caridoso com o outro, mas falta com caridade conosco. Então, a gente é severo com a gente. Então, a gente ser mais maleável. Minha psicóloga cobra isso de mim. Ela diz, mas por que que com os outros tu consegues ser mais maleável, entender, compreender, buscar, e contigo tu te cobra tanto? Então, que a gente também seja caridoso com a gente, né? Que a gente seja essa amorosidade que a gente tenta passar para quem convive com a gente, que a gente também seja amoroso com a gente. A gente precisa, né? É um exercício. Então ele faz esse chamado para a gente, e deixa eu ver o que que ele mais vai dizer aqui que eu coloquei. Ah, sim, perguntam para ele sobre os amigos que deixou na Terra, né? Ele diz aqui, nesse mundo tão novo para o Senhor, perto do qual o nosso tão pouco representa, os vários amigos que aí tem reencontrado fizeram-no perder de vista a sua família e os seus amigos na Terra. Ele fala que não, né? Se ele tivesse esquecido, ele seria indigno e Deus não recompensaria o egoísta, né? Que não condiz. E já finalizando aqui, ele diz que eu me lembrei também como a espiritualidade age com a gente, né? Porque ele fala que agora que ele já é um espírito liberto da matéria, ele vem incentivar, vem auxiliar os amigos quando os amigos estão em dificuldades e ele fica feliz quando ele consegue ajudar esses amigos a não a se desprenderem tanto da dor, a ter esperança, esforçando-me em sugerir-lhes bons pensamentos e principalmente a mesma resignação que tive diante do desígnio de Deus. E o que mais que ele coloca aqui no final? Mas, cadê? Trato então de afastá-los do mau caminho. Se sou bem-sucedido, é uma grande alegria para mim, e com isso rejubilamo-nos, todos aqui. Se não logro êxito, exclamo com pesar. Mais um atraso para eles. Aí ele fecha dizendo: consola-me, no entanto, saber que nada está perdido para sempre. Ou seja, é tempo de cada um de despertar, mas ele faz o papel dele, do homem de bem que ele era na Terra, do devotamento genuíno pelas pessoas, pelo se doar. Esse devotamento, ele continua levando para a vida do espírito, que é eterna, e vem em auxílio dos irmãos que ficaram na Terra, vem incentivá-los, auxiliá-los, para que eles perseverem, que é o que a gente estava falando agora, né? Para que não desistam, para que eles tenham intuições, para que eles saibam que eles são amparados. Então, ele vem fazer esse papel que ele já fazia, o amor continua, né? Só que agora melhor, porque ele está, como ele diz, sinto-me mais leve, né? Numa parte que ele falou na frente do texto, porque acabou as dores da alma, né? A dor da matéria, a dor física da alma, essa acabou.
agora é uma nova jornada que ele vai se preparar, provavelmente para uma outra reencarnação, se ele já não tiver reencarnado. Mas olha que exemplo lindo e que casa com o Evangelho, da gente fazer a nossa caminhada, dessa busca de saber que a gente se esforça, que a gente está no caminho, que a gente já tem um mestre como exemplo, que a gente tem o amparo dos irmãos de luz, que nós estamos aqui numa noite de quinta-feira, vibrando, se esforçando, aprimorando, buscando o melhor que cada um já tem para doar, para trocar, para crescer, para deixar o nosso planeta Terra numa sintonia melhor, para que a gente saiba que a gente ainda não é perfeito, mas que a gente tem muita vontade, um bom ânimo de dar o nosso melhor, de ser luz onde a gente estiver. Então, esse é o ponto gratificante da doutrina, porque ela nos renova, ela nos dá essa esperança, ela nos conecta com a mensagem do mestre de uma forma profunda, de uma forma consciente, de uma forma que não tem como ser indiferente, não tem como voltar para trás. Aquele eu do passado, ele veio com os ensinamentos do para que a gente tenha bem noção na consciência do que já não nos cabe mais e que daqui para frente é só para a gente alçar voos e segurando a mão dos amigos que estão do lado e dizendo vamos avançar, porque já somos capazes, nós somos luzes e se tiver hoje difícil, mas amanhã é outro dia. O sol sempre renasce e a esperança, ela não é a última que morre, não. Ela é aquela que caminha conosco dia a dia e que a gente só possa fazer o nosso melhor sempre. Muito lindo, né? Ah, Ellen, belíssima exposição, mensagem muito profunda, suas reflexões são sempre tocantes, né? Meio que entre nós aqui, não há quem não tenha seus momentos aqui de se perder um pouco nos pensamentos por palavras, por colocações tuas. Muito bom mesmo, muito obrigada, tá? Por esse Ah, momento lindo. agradecida eu, obrigada. Ô, Grace, E Dan, sim, Rafa, antes de você chamar o próximo, eu posso fazer alguma observação se você não for fazer nada? por favor. É, eu anotei alguns pontos aqui do Samuel Philip que me chamaram bastante atenção. É uma interpretação minha, eu queria saber se vocês também tiveram essa interpretação, que é logo no item número 1, quando perguntaram se ele teve alguma lembrança, né, dos últimos momentos dele, e ele disse que voltou a si pouco a pouco, apesar das ideias dele serem bastante confusas. A gente vê pela história dele que ele teve uma doença que foi bem degradante para o corpo físico, né? Deve ter sido muito sofrido, muito doloroso e isso aconteceu por muito tempo. Não fala quanto tempo que durou a doença, mas aparentemente foi definhando ele, pelo que a gente percebe. Então, quando a pessoa está num estado, vamos usar como se fosse um câncer, né, terminal, que está num processo já que a gente não sabe se é o que aconteceu com o Samuel Philip, mas ela já ela quer se livrar daquela dor, né? E ela já as ideias não concatenam mais. Então a impressão que eu tive aqui é que nesse momento, quando ele diz que voltou a si pouco a pouco, apesar da situação que ele estava, que ele tinha, foi uma questão daquela melhora da hora da morte, né? Eu enxerguei dessa forma, não sei se vocês também conseguem ter essa percepção, vendo todo o relato. Foi uma curiosidade que eu acabei achando, né? Já uma questão que a gente fala tanto hoje, que é relatado aqui pelo Samuel Philip. É, e aí, as outras questões que eu marquei aqui, é, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ah, uma curiosidade, né? Todos os relatos a gente vai vendo, a gente vai percebendo que uma das coisas que mais surpreendem os espíritos depois que eles já estão ambientados a outro mundo é a comunicação entre os espíritos, não mais feita
como a gente faz pela boca, pelo pensamento. E isso é algo muito, todos eles trazem, né, de como é uma coisa bem fantástica. E o Samuel também fala sobre isso. E a preocupação, né, eh, do Samuel também em relação a como ele diz que ele foi muito exposto à maldade em vida, a gente também não sabe exatamente do que significa isso, mas sei lá, quando a pessoa é muito colocada, muito julgada, colocada muita calúnia, né, em cima dela, querendo ou não, o psicológico também fica abalado. E além das dores do corpo que ele também tinha. Então, esses, essas maldades, ele relata que ainda atormentavam ele, mas ele já tinha conhecimento o suficiente para conseguir se desconectar disso, né? E voltar a pensamentos melhores, a sensações mais elevadas e que faziam com que fizeram, né? Com que ele se desvencilhasse dessas questões que, querendo ou não, ainda estavam presas ou tentando se prender a ele. Era isso, apenas, Graça. Obrigada, Rafa. Sempre com sua racionalidade, com seus apontamentos. Esse moço faz um dever de casa que é perfeito, viu? Quem quiser chamá-lo no privado e dialogar sobre alguns pontos, essa é a pessoa. Recomendo. Tenho observado também que entre os pontos que são comuns nesses relatos dos espíritos felizes, né, pós-desencarne, um ponto que eles frisam é o trabalho, o envolvimento com o trabalho. Então, não é porque eles desencarnaram que já se veem livre e agora outros ares, outras tarefas, não. Como o exemplo do senhor Samson, né? Logo, o primeiro exemplo. Antes de desencarnar, quando ele já sentia a enfermidade se agravando, ele já tomou a providência, né, de se candidatar, deixar um escrito para que, após seu desencarne, o evocassem para que fosse feita toda uma pesquisa ali em torno disso, né, daquele evento. Então, nós vemos um compromisso para além do trabalho, eu diria, mas com a boa vontade em servir, aonde quer que se esteja e quando esteja. Isso tem me chamado bastante atenção nesses relatos, o compromisso com o servir, servir em nome de Deus, em nome de Jesus, pelo bem de todos e não pelo bem individual. Eles se entregam de tal forma que aquele bem se expande numa proporção que atinge muitos. Outro ponto que vemos, vai e vem, um outro vai trazer, é a questão do envolvimento familiar. Se vocês jogarem um olhar, vão perceber que eles lá, alguns participando, né, como membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ainda assim trazendo que enfrentava algum tipo de problema com a família, que a família não abraçava a mesma fé, a mesma racionalidade. Então, vemos aí, anos se passam, gerações correm, e nós continuamos vivenciando problemas muito semelhantes, né? Quem de nós aqui não pode dizer que encontra algum nível de obstáculo, pelo menos não já encontrou, né? Em defender, em abraçar a nossa fé. Isso vem acontecendo desde muito tempo. Então, olha aí, as primeiras gerações, né, do Espiritismo nascente na França, pessoas ali do meio relatando isso que hoje também vivenciamos, né? Cada um aqui tem suas histórias bem particulares e sabem disso. Então, vou chamar a atenção de vocês para isso. Quando formos desenvolvendo esses relatos, tentar prestar atenção nesses pontos correspondentes entre eles. Afinal de contas, Kardec ele teve acesso a centenas, centenas de relatos. Se ele escolheu esses, tem alguma coisa que realmente ele decidiu. Esses são os principais para despertar algo, para trazer o ensino de uma forma mais profunda. Kardec não fazia apontamentos à toa. Se ele escolheu esses, então algo de mais especial com certeza tem.
Deixa eu combinar algo aqui com você. Já são 9h21, né? Temos aí cerca de 10 minutos. É, Gisele, o que que você acha de fazermos a mensagem final já? Você trazer a sua mensagem e a prece? Ou você acha que pelo menos um dos seus casos se encaixaria nesse tempo? O que é que você diz? Eu acho que a gente pode fazer o, a minha mensagem e a prece, porque assim, o Rafa colocou alguns pontos muito importantes que, no caso do senhor Jobar, eu queria fazer entrelaçar as coisas que ele pontuou, né, os assuntos que ele pontuou, com o caso do senhor Jobar. Então, eu tinha pensado num jeito, num tempo, e eu acho que eu vou precisar me estender um pouquinho mais. Então, se puder ficar para outra semana, acho que vai ser melhor, vai ser mais proveitoso, até porque eu vou pedir para ele me passar depois novamente, porque eu não consegui anotar, e eu acho que vai ser interessante a gente contar. Eu tenho umas coisas para acrescentar aqui, até pela questão que ele fez dos, se eu não me engano, ele falou alguma coisa sobre transtorno psicológico e tudo mais. Eu queria acrescentar alguma coisa. Então, acho que pode ser assim. Acho que vai ficar mais interessante, eu acho. Ah, que bom. Então fica a dica para todos nós daqui para frente, né? Nós podemos ir traçando um quadro com informações também mais objetivas desses relatos. Eu vou Porque, por fazer isso, exemplo, porque tem coisas que se comunicam, né? O caso do senhor Jobar com o do Samuel, com o do Van, eles vão trazendo coisas que são iguais. Então, eu tinha feito de uma forma na minha cabeça mais sucinta, mas como o Rafa trouxe essas questões, eu acho interessante, eu vou colocar. Mas eu acho que a gente pode ir fazendo assim para até não se prolongar muito, eu acho, em coisas com que certeza. para não ficar maçante, né? Vamos dizer assim. A gente pode prestar atenção, por exemplo, à forma de desencarne, quanto tempo de duração da perturbação, né, quando eles informam, se houve uma doença até o desencarne, que isso implica num desprendimento do perispírito, né, mais rápido ou menos rápido, enfim, são pontos que a gente pode considerar e traçando um paralelo entre os relatos, para trazer também esse lado mais racional. É muito interessante mesmo. Isso que o Rafa trouxe, que nos cabe essa atenção a mais. Então, Gisele, vamos lá? Você pode, Vamos lá, por deixa eu. gentileza. A Posso. Gisele trouxe uma mensagem, disse que estava inspirada, com o Não, gente, não, coração. não, não tenha muitas expectativas. Eu só escrevi uma coisinha assim que eu senti no meu coração. Não criemos Vai muitas lá, expectativas, mas foi de jorra tua coração, isso alma. sim. Jorra tua alma com amor e se entrega. É isso mesmo. É uma coisa bem simples, mas é de todo o meu coração. Eu escrevi aqui algumas palavras, então eu vou ler aqui o que eu escrevi e em seguida a gente faz a prece final. O que é a felicidade se não o partilhar? Um dia, uma vida inteira, reproduzida num feixe de luz. O hoje, os desafios, ficando para trás, dando lugar ao amor. Amor pelo caminho percorrido, pelas flores no caminho, pelos amigos a reencontrar. Daquele lado, o lado da vida, vida espiritual que nos faz renovar, esse elo de trabalho, instrução, caminho, da convicção de que a morte não é o fim, e sim a continuidade dessa luz a irradiar. Que Deus possa, na imensidão do nosso caminhar, nos permitir sustentar, inspirar, transformar e desabrochar, para progredirmos de amor nessa imensidão de vida que pelo elo do amor vamos regozijar. Que nós possamos, é, com tanta propriedade que a Ellen nos passou, nos inspirar, encher o nosso coração de ânimo, com muito amor e com muito carinho, para que a gente possa seguir em frente de uma forma mais leve. Você quer falar alguma coisa, Graça? Olha, Encerrando nosso lindo momento, que vocês colaboraram tanto para isso, né? Você, Gisele, a Ellen também. A Ellen, como a Ana diz, né? Quando a Ellen fala, parece que a gente é, vê os passarinhos voando, as flores ali em torno.
Você também traz uma entrega com tanto sentimento. Tivemos a colaboração do Rafa, né, trazendo pontos que precisamos realmente acrescentar no nosso estudo, que só vai enriquecer. Todo mundo aqui colaborando, trazendo um pouco mais de si. É impressionante como esse grupo ele está se tornando mais coeso, né? Mais unido, mais dado entre si. Isso é tão bom, né? Estamos, eu não sei vocês, mas eu experimento essa sensação de um crescimento desse grupo, de uma união a mais, de um nível mais profundo. Isso é de uma riqueza, né? É de um amparo tão grande. Então, mais uma vez e sempre, muito obrigada a cada um de vocês que estão conosco, abraçando, especialmente nesse momento, né? Onde existem pontos de maior delicadeza para um, para outro, mas ainda assim estamos aqui unidos. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, que haja sempre serenidade e alegria. E quando elas não, aparentemente, não se manifestarem, acredite que em breve assim vai ser, tá? Então, uma semana de muita paz, de muita alegria, de muita luz para todos nós. Amém. Que assim Alguém gostaria de seja. trazer algo? A noite foi tudo. Um beijo, Eu me Theo e do emocionei, Theo. fiquei emocionada, muito bom. Ah, o Foi Theo, nosso amiguinho de quatro patas, que está sempre. E O temos os Theo tá te pets, né, mandando um participando. beijo. Ah, temos. meu Deus. Gente, claro que não existe estudo sobre isso, tá? É mais uma percepção individual de alguns amigos, mas sempre que vocês puderem, tragam-se os animaizinhos, os nossos familiares de quatro patas, né? Porque quem tem um pet sabe que não existe isso, é um animal. Não, para a gente é da família, sim, é um membro, uma responsabilidade, é um coração conectado ao nosso. Então, sempre que possível, vamos colaborar com a evangelização desses seres, né? Desde hoje, desde hoje. O futuro, quem sabe se lá na frente não seremos aí grandes colaboradores desses seres, né? Num nível mais evoluído. Quem sabe Jesus não nos beneficiará também com isso. Então, os laços de amor são traçados desde muito distante. Talvez nós já estejamos fazendo isso, né? Sem perceber, discretamente, mas já começando o nosso trabalho de auxiliar aqueles irmãos num nível menor, né? Colaborando para que nessa caminhada deles. Então, evangelizemos dentro daquilo que é possível, né? Do pouquinho, desde hoje, nossos amiguinhos, nossos irmãos. É lindo isso. Muito boa noite a todos. Boa noite, Sempre gente. com muita paz, muita luz e Jesus no coração.